Fala fanático, São Paulo ganha de 1-0 do Ayacucho numa partida onde o Caio faz o seu primeiro gol como profissional e ele se emociona, foi realmente bem legal de ver. Uma partida onde o tricolor lançou vários jovens, né, vários meninos da categoria de base, um time muito modificado. A gente tem muita coisa para falar porque o São Paulo já entrou classificado para as oitavas, mas ainda briga ali, ainda tem uma situação que pode levar o São Paulo ao primeiro geral da competição, né, ao primeiro lugar geral da competição, que daria umas vantagens ali com relação a mando de campo. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouquinho dessa partida, a respeito dos pontos positivos e alguns ali que a gente pode ter como ponto de atenção. Beleza, galera? Para você que é novo no canal, por favor, se inscreva, se achar que eu mereço, deixe seu like, comente. E vamos embora, vamos falar dessa partida aí, uma partida teoricamente fácil para o São Paulo. Pessoal, o Rogério Ceni fez uma modificação importantíssima no jogo de hoje. Jogando em casa, já classificado para as oitavas, o São Paulo entrou com 13 pontos, né? Ganhou, então foi para 16 pontos, mas o Ceará tem 15 pontos, né? Então, se o Ceará empatar, o Ceará pode ser que fique em primeiro, porque o saldo de gols dele, se ele empatar, o saldo de gols dele é muito superior ao São Paulo, então ficaria em primeiro. E se o Ceará ganhar, naturalmente fica em primeiro geral do grupo. Já o São Paulo teria que vencer a partida como venceu e agora secar o Ceará, que vai jogar com o Independente, né? Então, assim, posto isso, a única coisa que o São Paulo estava brigando é por essa vantagem caso o São Paulo avance na competição, né? Porque vai ter um sorteio agora na sexta-feira para ver quem vai ser o adversário da Sul-Americana e daí para frente mata-mata. Legal, bacana. Mas o que foi importante no dia de hoje para a gente poder destacar aqui, galera? Bom, o time do Ayacucho é um time fraco? Todos os times da Sul-Americana basicamente são fracos. Agora que pode começar a dificultar. Certo, São Paulo passou com folga, teve um empate só e ganhou tudo que disputou. O interessante do dia de hoje é que o Rogério Ceni ele promoveu modificações e estreias, né, de vários jovens no profissional. O time totalmente modificado. Olha só, no gol foi o Thiago Couto. E aí a gente teria na zaga Beraldo, Miranda e Luizão. E aí é interessante, né? Porque, veja, todo mundo falava, né, da copinha, poxa, Beraldo e Luizão. Pois é, o Luizão já teve as suas oportunidades, o Beraldo agora tendo essa oportunidade. E aí no meio campo, Luan, Pablo, Thales, e aí nós tínhamos Toró, o Caio, o Léo Silva e o Juan. No primeiro tempo, a gente pode destacar que assim, não foi um jogo brilhante e é difícil a gente até cobrar que o time desempenhe bem, mas treina todo dia. Gente, os moleques, garotada jovem, estreia, o jogador sente, é normal. A questão de entrosamento ela pesa. E do outro lado, por mais que o time do outro lado seja tecnicamente inferior, a questão física, a questão de a experiência, ela conta muito. Você percebe, igual quando você tá jogando, às vezes você tá jogando bola com alguém que é mais habilidoso que você, mas é muito novo, sei lá, um sobrinho seu, e aí você pode ser ruim pra caramba, mas às vezes você ganha no corpo, tem esses detalhes, né? Então o que acontece? O time do São Paulo começou com 3 zagueiros e 2 volantes. Aí foi talvez não vou dizer, a estratégia que o Rogério Ceni usou, que a galera ficou meio, poxa, o time não tá construindo, o Thales estava se destacando bem, o Caio, né, desde do primeiro tempo, era o cara mais incisivo, o cara mais corajoso que tentava driblar, mas o São Paulo tinha algumas peças que não estavam funcionando. O Léo Silva na copinha jogava muito pelo meio e aí na partida de hoje ficou jogando do lado. E aí o que acontece? O São Paulo ficou fez um formato de jogo que não estava favorecendo muito, né? Porque ficava o Léo de um lado, o Caio do outro, aí o Toró mais ou menos ali com o Juan na frente, o Thales deveria armar e 2 volantes. O Luan, gente, né, pesadíssimo, o Rogério Ceni só colocou ele provavelmente pensando, vou me defender no começo, vou ver como é que o Ayacucho vem, porque tem muito jovem, de repente eu vou tentar ter mais segurança ali, mas logo o Rogério Ceni percebeu que não era necessário. O time de lá muito fraco e do nosso lado não funciona, né? O Luan não funciona, o Luan vai demorar muito para entrar numa forma. E aí, mas teve alguns lances, né? O Toró teve uma chance que ele chutou, né? Na saída do goleiro, ele logo na entrada da área, ele chutou fraco, a bola, sabe, não teve uma concentração, não chamou a responsabilidade para pegar a bola, dominar, tentar o melhor ângulo e bater com força, ele chutou fraco. E para mim teve um pênalti em cima do Caio. Caio recebe uma bola em profundidade, dentro da área, ele dá um drible, ele é muito liso, e claramente o zagueiro abraça ele e depois solta. O cara perde o equilíbrio, cai, o juiz não dá nada.
É importante lembrar que nessa fase, e já acabou essa história, né? Porque nas oitavas vai ter VAR, nessa fase não tem VAR. Então, assim, o São Paulo já teve lances polêmicos aí contra e a favor na competição. É claro, a gente reclama muito do VAR, né, no Brasil, mas o problema não é a tecnologia, o problema é quem tá olhando e interpretando as questões dentro de campo. É simples assim. E mesmo com imagem, às vezes o pessoal acaba num... é igual aquela mão lá, o voleibol lá, que o Renato Augusto no jogo, no clássico que o São Paulo fez no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, nem há várias, né, elucidações sobre o caso e nenhum pênalti marcado na arena lá dos caras. Mas na partida de hoje, o que acontece? Pra mim foi pênalti. Então assim, mas beleza, tudo bem, acabou o primeiro tempo, o São Paulo já faz algumas modificações, né? O Rogério Ceni ele já entra com duas modificações importantes. O Maioli entra no lugar do Luan. O Maioli era um cara da base, ele se destacou muito no time da Copinha. O cara, um atacante bem, digamos assim, bem abusado, né? Um cara que vai pra frente, goleador, faz muito gols, fazia muitos gols na base. E colocou o Rigoni no lugar do Léo Silva. Gente, o Rigoni entrou ligado, teve várias chances assim que ele foi participativo e você vê nitidamente a diferença de um jogador pronto, um homem, e dos meninos. Você vê que tudo diferente, a batida, o andar, digamos, a imposição física em campo. E eles entraram bem. Só que o São Paulo ele foi construindo algumas questões na partida que eu acho o seguinte: dois lances importantes. Aos 15 minutos o São Paulo cria uma chance muito boa que o Thales Costa enfia uma bola em profundidade e no cruzamento do... É assim, né? O Rigoni recebe a bola em profundidade, né? No ataque ele cruza e a bola passa pela área, acho que, se eu não me engano, pelo Juan. Na cabeça dele, por um tantinho assim, ele poderia ter feito o gol. O São Paulo já começou a criar volume. E o segundo tempo, para mim, o São Paulo foi mais, se impôs, principalmente com as alterações. Por quê? O Rogério Ceni, aos 9 minutos, colocou o Igor Vinícius no lugar do Toró. Né? Colocou o Igor Vinícius no lugar do Toró. O São Paulo fez algumas modificações, colocando o Alisson aos 28 minutos no lugar do Juan. E com essas modificações, o São Paulo começou a aparecer no jogo. Gente, o São Paulo criou volume? Não criou volume, mas ele começou a se impor e ficou claro no gol que o São Paulo fez aos 27 minutos que o 3-5-2 não é uma estratégia, uma tática, um esquema tático defensivo, mas jamais. Ele facilita demais o jogo para a construção do ataque. O São Paulo lá atrás, jogando com seus defensores, conseguiu recuperar a bola. Todo mundo nos 3-5-2 abafando o time do Ayacucho. O São Paulo trabalha uma bola que vai para o ataque, que tem a participação do Igor Vinícius. A bola sobra para o Maioli, que cruza na área. O zagueiro tenta tirar, a bola sobra no pé do Caio, que estava muito ligado na partida. Aos 27 minutos, ele ajeita, dá uma chapada e um golaço. E parabéns pro Caio. Ele chorou, ele mostrou que ficou feliz, emocionado, que ama o clube. É assim, esse cara representa. Esse cara esse moleque, é o moleque que lá naquele episódio lá quando o São Paulo perdeu, né, a semifinal pro Palmeiras na Copinha, que teve invasão de campo, ele segurou, né, os caras estavam invadindo o campo, aquela coisa toda. É um baita de um cara de personalidade, um moleque jovem, que eu espero que tenha um futuro brilhante no São Paulo, e parabéns pelo gol. Então, esse aí fica o ponto positivo. E também fica o ponto positivo assim: no primeiro tempo, o Rogério Ceni tentou colocar dois volantes e não deu certo. Depois o Rogério Ceni tirou um dos volantes, deixou o Maioli lá no ataque. Depois ele ia, na hora que ele ia substituir como ala esquerdo, colocar o Wellington, porque estava 0-0. O Caio vai lá e faz um gol, então ele mantém o Caio no ataque. Depois, aos 35 minutos, ele coloca um Palmberg lá, que eu, sinceramente, eu vi acho que 2 jogos dele na Copinha, então não dá para compor o meio campo. Ele colocou no lugar do Thales aos 35 minutos. Thales saiu meio mancando, foi muito aplaudido. Então o Rogério Ceni fez modificações. Então eu acho que a partida de hoje ela foi muito positiva por isso, pelo resultado. É muito bom ganhar em casa e principalmente o Rogério Ceni mostrou mais uma vez que os 3 zagueiros funcionam. Né? E talvez ele precise, seja necessário que ele se convença, porque no jogo contra o Corinthians a gente estava indo muito bem com 3 zagueiros, aí ele desfez e deu no que deu. Então fica claro aí, Rogério Ceni, 3 zagueiros é um esquema que você precisa considerar, sim, porque hoje o nosso gol saiu nesse formato. O fato do primeiro tempo não ter sido brilhante é uma situação, jogadores jovens, 2 volantes ali que não estavam funcionando, enfim, várias coisas a serem consideradas, mas 3 zagueiros, olha,
Eu começo a crer que pode ser um esquema muito mais utilizado do que o Rogério vem fazendo, né? Então o Rogério precisa considerar isso sim. Galera, agora teremos o jogo no sábado, Campeonato Brasileiro contra o Ceará. A torcida do São Paulo precisa lotar o Morumbi e o São Paulo em casa é embaçado mesmo. O São Paulo domina e hoje, apesar de tecnicamente não ter sido um grande jogo, o São Paulo conseguiu sair com resultado positivo. Obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.